Voltamos agora com novas informações desse penúltimo dia dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Quem está lá na arena e acompanhou as competições pela manhã foi Ana Paula Reba. E boa tarde, Ana. Já choveu muito por aí também? Boa tarde, Joselma, Sidney, boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal Anhanguera primeira edição. Nós estamos aqui na Vila dos Jogos. Neste momento chove bastante aqui na Vila dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Essa chuva começou por volta das 11h30 da manhã. Nós observamos aqui do lado de fora os indígenas que comercializam artesanato até se recolheram neste momento aí de chuva para esperar o temporal passar. Hoje de manhã a gente acompanhou ali no Ribeirão Taquaruçu, aqui ao lado da Vila dos Jogos, as competições aquáticas. No momento das provas aquáticas de natação e canoagem, não estava chovendo, então as provas aconteceram aí conforme estava previsto. Na natação, em primeiro lugar, ganhou o título a etnia Gavião, tanto na competição masculina como na competição feminina. Depois a gente acompanhou também a canoagem e também foi uma etnia brasileira a campeã da primeira bateria. Os atletas durante a canoagem, durante a natação principalmente, sentiram um pouquinho de dificuldade porque a distância, a volta, era maior do que a volta da natação dos Jogos Nacionais que eles estão acostumados. Vamos acompanhar agora algumas entrevistas de atletas. O que aconteceu ali com o seu irmão? Ele não tinha experiência em natação? Não, o meu irmão, ele é campeão em natação nos Jogos Indígenas. E essa foi a 11ª vitória dele nos Jogos Indígenas. E o que ele sentiu mais, porque nos Jogos Nacionais a competição é mais curta. Já nesses Jogos Mundiais a gente achou muito longe. Mas meu irmão foi lá, superou, mostrou que ele é o cara na natação. E eu fico muito feliz com ele porque a idade dele já está um pouco avançando e eu quero tomar de conta no lugar dele. Porque ele, desde 2005, meu irmão nunca achou um adversário nos Jogos Indígenas. Eu não consegui. Fiquei com medo de andar. Eu nunca treinei e passei isso. Aí você preferiu desistir? Eu desisti. Na prova feminina, algumas meninas acabaram desistindo. Muitas tiveram aí a primeira experiência na competição de natação. No caso da modalidade masculina, a gente ouviu aí a entrevista do irmão do Jopre, da etnia Gavião, que ficou em primeiro lugar. Como o irmão dele mesmo falou, o Jopre, ele é assim o número 1 da natação indígena no Brasil. Essa foi a 11ª vitória dele na natação indígena e ele é considerado mesmo um ídolo, né? Um grande campeão. Ele foi levado pelo SAMU em virtude do cansaço, né? Mas lá mesmo, quando os médicos do SAMU faziam atendimento, os médicos disseram que ele estava estável, né? E ele recebeu socorro ali mesmo só devido ao cansaço da prova. Nós vamos agora conversar com o Carlos Terena. Carlos, se aproxime aqui. Vamos conversar agora. O Carlos é um dos organizadores dos Jogos, irmão do Marcos Terena. Carlos, fala um pouquinho pra gente sobre as modalidades aquáticas, né? Os atletas falaram da questão do percurso, que eles não estavam muito acostumados, né? O percurso da natação hoje, ela obedeceu às regras internacionais. Claro que ela não é como a nacional. Na verdade, eles tiveram uma oficina, um treinamento antes, né? Para obedecer esse percurso que foi estabelecido aqui. Porque a travessia ela tem uma medida padrão, tanto para cima como para baixo, como para menos, né? Nós tentamos fazer o padrão para menos, dentro das possibilidades e as condições do rio. Então, digamos assim, foi o início da profissionalização desse esporte? Não, foi uma adaptação, né? Porque se fosse profissionalização, teríamos que ter touca, óculos. O padrão indígena não obedece os equipamentos impostos pela Confederação e na verdade a liberdade do patrão indígena, né? Que não tem a numeração, que não tem roupas especiais, né? E nós continuamos fazendo o percurso sim. O percurso tem que obedecer uma regra internacional.
Carlos, então se tratou de uma adaptação nessa questão do percurso, né? É uma adaptação do percurso, mas não das nossas origens, porque nós nadamos praticamente como estamos, sem óculos, sem pé de pato, sem os adereços, que é do mundo ocidental. Em relação às canoas utilizadas, que foram produzidas, fabricadas, próprias para essa competição, a gente viu que alguns atletas também tiveram uma certa dificuldade, né? Não conseguiram se equilibrar. A mesma coisa, nós tivemos um dia praticamente de oficina, né? Para que todos adaptassem. Mesmo os brasileiros tiveram dificuldade, porque a canoa é neutra, né? Ela não é uma canoa de um padrão, de um determinado povo, por exemplo. Então nós fizemos uma canoa neutra e os remos também, no sentido de que pudesse haver uma igualdade de condição. Então hoje terminamos a primeira etapa, né? Por classificar 10 atletas. Amanhã teremos as duplas dupla de dois. Dois vão jogar contra o outro e vamos chegar até classificar os 5, serão os campeões. Sobre a programação, as provas aquáticas foram suspensas agora, foi por causa do mau tempo? Serão por causa do raio mais, né? Também por causa da onda. E vai ser retomada amanhã essa final, semifinal e final a partir das 10h30. Ok, muito obrigada pelas informações. Conversamos então com Carlos Serena, um dos organizadores. Para quem quiser conferir então as modalidades aquáticas, amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui no Ribeirão Taquaro Sul, na Teotônio Segurado, ao lado da Vila dos Jogos. É com vocês. Obrigado, Ana. Já já tem mais informações dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.